Gente, voltando aqui, o que eu estava falando com vocês aqui, tá, gente? Então a gente vai para o terceiro tópico, né? Dessa lista da origem do cafajeste. Então, quando o cafajeste ele chega diante da pessoa, tenta convencer a pessoa pela reputação dele, pelo caráter dele, pela aparência física, pela convivência que ele tem com outros seres humanos, porque ele tem interesses em questões biológicas com a mulher, ele tem vontade, ele tem a sua necessidade. As explicações para poder convencer uma mulher para ter um relacionamento, seja namorando, um relacionamento sexual, ou seja, só simplesmente ficando, são muitas, tá? E ele vai tentar, de uma forma honesta, claro, estou falando naquele que realmente chega a esse ponto, de convencer. Quando ele percebe que ele não vai conseguir, que a pessoa não está motivada, que a pessoa não está disposta, que a pessoa não está aberta, que a pessoa não está querendo, que a pessoa talvez não dá nem bola para ele, corrigindo aqui, o que ele vai pensar, o que ele vai fazer? Cara, eu não consigo me ter uma interação com outro ser humano, eu não consigo de fato de verdade convencer um outro ser humano, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a mentir. Eu vou começar a trapacear, eu vou começar a enganar, eu vou começar a lubrificar aquela pessoa, eu vou criar álibi que sustenta a minha mentira, o meu engano, que sustenta aquilo que eu vou falar para a pessoa. Eu vou criar uma realidade que aquela pessoa ela deseja para a vida dela. Eu vou criar um tipo de pessoa que ela procura. Eu vou me fazer aquele tipo de pessoa que ela deseja. Então, ele vendo que ele não consegue, ele vai construir uma outra realidade, que por isso que existe esse uso desse instrumento, que é a mentira, o engano, a trapaça, entendeu? Ele vai criar uma realidade que se encaixa à realidade que a mulher procura, entendeu? Ele vai criar essa realidade, ele vai criar um elo, ele vai tentar criar uma sintonia aonde ele e ela é compatível. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, porque no caminho natural de ele explicar as motivações, de ele explicar o porquê e explicar de fato de verdade o porquê ele quer o relacionamento, ele não conseguiu. Ele não conseguiu, tá? E até pela falta de educação e de instrução, de ter uma visão mais ampla, que não existe só aquela pessoa no mundo, existem várias pessoas que ele pode se relacionar, acaba que ele fica ali fixado, né? Tá? Ele fica ali fixado e focado naquela pessoa. Claro que existe cafajeste arisco, né? Que ele não vai tentar em uma pessoa, ele vai tentar em várias, tá? Mas eu tô falando do cafajeste iniciante, tá? Não aquele já evoluído, tá? Pra gente fazer uma separação de pessoa. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a mentir. Ele vai criar uma realidade, ele vai criar uma sintonia com aquela pessoa, alguma afinidade, algo que ele tem em comum com aquela pessoa, algo que os dois se interessam, que eles gostam, para poder interagir com aquela pessoa, para poder convencer aquela pessoa. Ele vai fazer isso. E aí, esse é um dos motivos porque eles utilizam essa tática de mentir, de enganar, pela percepção que ele não tem chance, que ele não tem possibilidade, que ele já sabe qual vai ser a resposta, né? Ele já faz uma leitura prévia da resposta que ela vai dar para ele, né? Ele consegue perceber isso. Ele vai usar esses instrumentos, ele vai usar essa maneira de ser. Aí pulamos pro terceiro, pulamos pro próximo tópico, né? Eu ia até falar terceiro, né? Aí pulamos pro próximo tópico. Em cima da mentira, do engano, da falcatrua que eu acabei de falar, tem a questão da sustentação. Toda mentira, todo engano, toda forma de trapacear, existe uma sustentação. Ela não é simplesmente evasiva, sem sustentação. Ele vai criar um álibi, como já falei com você, ele vai criar alguma coisa que sustenta aquela percepção daquilo que está falando. Ele vai procurar alguma coisa que assegura a sustentação daquilo que ele está falando, entendeu? Criar uma testemunha, criar alguma coisa para poder criar aquela realidade para aquela mulher, para poder convencer. Todo engano, toda mentira, toda falcatrua, toda trapaça, sempre vai ter uma sustentação, sempre vai ter algo que
que vai sustentar aquela realidade que ele está falando, aquelas palavras que ele está falando. Nada vai ser evasivo, sem sustentação, sem afirmação. Nada vai ser fácil de ser descoberto. Sempre vai estar oculto, escondendo as coisas e dando aquela realidade para as pessoas. Ele não vai ser um mentiroso, um enganador compulsivo, né? Isso que é importante ser falado, que mente de uma forma desnecessariamente. Ele vai criar uma condições para poder convencer aquela pessoa. Tá, gente? Vamos para o próximo tópico, né? O cafajeste, de uma certa forma, tá? Ele tem uma limitação cognitiva. Ele tem uma falta de inteligência cognitiva. Por quê? Existe uma parte que existe inteligência? Claro que existe, gente, não vou negar. Mas existe uma parte que é uma limitação cognitiva, porque as atitudes dele, quando ele tenta trapacear, enganar, ludibriar, só para vocês entenderem o raciocínio, é uma atitude mostrando que está congestionado, que está inacessível um relacionamento com uma pessoa. Só que ele soube claramente fazer uma leitura a respeito que ele não vai conseguir, mas ele não conseguiu fazer uma leitura ampla, tá? Que todo mundo não vai conseguir. Entendeu? Que aquilo ali não é para todo mundo. E quando se fala da limitação cognitiva, para que vocês não fiquem naquela questão que está caindo em contradição, porque eu exaltei uma parte da inteligência deles, eu estou querendo dizer, na prática, que nem todo tipo de pessoa você vai conseguir ter relacionamento. Entendeu? Nem todo tipo de pessoa vocês vão ser compatíveis. E saber fazer essa distinção, saber fazer essa separação, ela é fundamental para não gerar transtorno, para você não dar um passo para frente, 2 passos para frente e 20 para trás, 40 para trás. E é o que acontece muito no caso do cafajeste, quando é descoberto todas as formas de mentir e enganar. É o que acontece. Entende? Então, o cafajeste, como outros que eu vou falar, o malandro, o mulherengo, existe uma limitação cognitiva de não entender que determinado tipo de pessoas eles vão ter muita dificuldade de ter relacionamento. E outras não. Outras não vão ter tanta dificuldade. Então, a leitura que muitas vezes o cafajeste ele faz é uma leitura muito limitada. Ele não consegue ver uma amplitude, de fato e verdade, das possibilidades de outras pessoas. Entende, gente? Então existe essa limitação cognitiva na questão do cafajeste, entendeu? De não fazer uma leitura ampla. Entendeu? Uma leitura ampla. Mesmo que ele use essas maneiras de poder convencer essas pessoas, essas distorções de realidade, no fundo, uma hora ou outra, essa pessoa vai acabar descobrindo. E a gente sabe que quando acontece quando uma pessoa é enganada, né? Qual é a reação quando um ser humano é enganado, né? Ninguém gosta de ser enganado, né? Então, esse aí é o tópico que eu queria falar da limitação cognitiva, tá, gente? Vamos para o próximo tópico, né? Eu vou falar agora, depois que eu falei do roteiro, dos acontecimentos, o motivo porque é gerado o cafajeste, né? O motivo, a origem, né? O que gera o cafajeste, né? A origem que gera o cafajeste nada mais é do que a exclusão. A falta de oportunidade, a falta de acesso, a falta de dignidade, a falta de uma reciprocidade das mulheres, de dar uma oportunidade para o cara, mesmo que o cara não tenha um estimulante, né? Que é a aparência, uma posição social, que muitas vezes o pai e a mãe cobram das meninas, né? Que o cara tem que ter uma condições financeiras para poder sustentar a mulher, naquela visão do homem provedor. A falta de uma reciprocidade, a falta de uma oportunidade, a falta de dar uma chance. Toda a exclusão, tá, de relacionamento sempre vai gerar homens com toxinas. Sempre vai gerar homens com toxinas. Entende? Porque o cara não tem oportunidade. Então o cara aí vai tentar de todas as formas convencer a pessoa, mesmo sabendo que aquele problema vai voltar para ele. E esse problema do cafajeste, e isso é muito importante ressaltar, não é um caso isolado, tá? Não é um caso pontual. Muitos homens repetem essas mesmas práticas.
é um erro de fato de verdade repetitivo, mostrando claramente que existe um congestionamento, tá? Existe uma falta de acesso, uma falta de oportunidade, e essa falta de oportunidade leva os homens a tomar atitudes que uma hora ou outra vai voltar contra ele mesmo. Então, o motivo da origem do Cafajeste nada mais é, para vocês entenderem, a exclusão, a falta de oportunidade, a falta de acesso, a falta de reciprocidade, a retirada da dignidade do homem de ter oportunidade, de ter relacionamento. E a gente está nessa onda há muito tempo e vai continuar se ninguém falar, não apontar a origem disso e não mudar o comportamento. Porque a pessoa ela se sente excluída, né? Vê o fulano, ciclano, betano tendo as oportunidades e ele não tem. Ele é menosprezado, ele é ignorado. Ele, por não ter estimulante que estimula interesse, ou uma aparência, ou uma condição social, ou uma reputação, ou uma presença que é imposta pelo coletivo, né? Como se fosse que todo mundo vai ter essas qualidades e outras qualidades que eu não me lembro aqui na cabeça, faz que esse homem, essa pessoa, se torna um cafajeste, porque é querer atribuir a um ser humano que ele venha ter essas qualidades. Nem todo mundo vai conseguir ter as qualidades, entendeu? É muito falado das pessoas que são sem talento, sem habilidade, sem capacidade. A gente está dentro de um coletivo que existe diversidade, então nem todo mundo vai conseguir. E aí a reação de muitos que não tem muito estímulo, né, para poder estimular a pessoa, para poder chamar a atenção, prender a atenção, é essas atitudes. Então a origem é, de fato, de verdade, a exclusão. E olha, pelo meu ver, que já que não existe nenhum pensamento, nenhum grito assim que faça alertar as pessoas, isso vai continuar, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostou desse vídeo aqui. Peço perdão de não estar aparecendo, né? Porque eu estou fazendo meu tratamento do cabelo. Quero voltar a fazer meus estilos. E eu queria falar sobre isso para vocês porque eu considero importante ser falado e considero ser importante ser dito. Beleza? Fui, gente. Até o próximo, tá? Tem um QR Code para ajudar o canal, tá, gente? Quem puder colaborar, ajude, tá, gente? Fui!